Ele foi chamado de o homem mais perigoso do mundo. Seu império de drogas espalhou sangue, medo e corrupção por toda a Colômbia. Mas o que ele deixou escondido depois de sua morte é ainda mais assustador. Hoje, você vai conhecer os segredos sombrios descobertos dentro de um dos cofres perdidos de Pablo Escobar. Prepare-se, porque o que foi encontrado lá dentro vai mudar tudo o que você pensa sobre ele. Antes de entrarmos nessa história macabra, já se inscreve aqui no Mundo Restrito e ativa o sininho, porque toda semana trazemos mistérios e curiosidades que poucos têm coragem de revelar. Tudo começa em silêncio. Uma laje de concreto jaz oculta sob décadas de solo, raízes se torcendo pela sua superfície como veias tentando cobrir uma cicatriz. Homens de capacete, luvas e jaquetas cobertas de poeira se inclinam com furadeiras e serras. O som do aço contra a pedra perfura o ar. Faíscas voam, câmeras gravam. Todos sabem que atrás daquela parede há algo selado por mais de 3 décadas. Não é apenas um buraco no chão. É um dos cofres perdidos de Pablo Escobar. Por anos, falou-se sobre os bilhões de Escobar. Dinheiro enterrado em paredes, escondido em barris, enterrado sob rios. A maioria desses rumores foi descartada como mito. Histórias de fogueira feitas para inflar a lenda do homem que construiu o império de drogas mais implacável do mundo. Mas agora, de pé nesta região rural da Colômbia, o mito estava prestes a se tornar realidade. Quando o concreto quebrou e a porta de metal gemeu ao se abrir, o que encontraram dentro não era apenas dinheiro. Não era apenas ouro. Era algo muito mais sombrio, estranho e revelador sobre a mente do homem que governou a Colômbia através do terror e do sangue. Esta é a história do que havia dentro do cofre secreto de Pablo Escobar e por que isso muda tudo o que pensávamos saber sobre ele. A ascensão de Escobar. Para entender o cofre, é preciso entender o homem que o construiu, Pablo Emílio Escobar. Gaviria nasceu em 1949 em Rio Negro, Colômbia. Na adolescência, já sonhava mais alto do que qualquer um ao seu redor. Ele se envolveu em pequenos crimes, roubava lápides, contrabandeava cigarros, vendia bilhetes de loteria falsos. Mas Escobar não se interessava por migalhas, ele queria poder. No final dos anos 1970, Escobar havia conquistado um espaço no comércio de cocaína em ascensão na Colômbia. Fez conexões, fechou acordos com agricultores nos Andes e descobriu como contrabandear carregamentos para os Estados Unidos. No início, os lucros eram bons. Depois se tornaram obscenos. Nos anos 1980, o cartel de Medellín, o seu cartel, controlava até 80% do mercado mundial de cocaína. O dinheiro entrava mais rápido do que podia ser contado. Escobar ganhava cerca de 420 milhões de dólares por semana. Sim, por semana. Em certo momento, a revista Forbes o listou como o 7º homem mais rico do mundo. Mas com o dinheiro veio a paranoia. Escobar tinha tanto dinheiro que literalmente o enterrava em campos, escondia em paredes e enchia armazéns até transbordar. Seu irmão Roberto chegou a admitir que perderam bilhões, porque ratos comeram pilhas de notas enterradas. E mesmo assim, Escobar não parou de esconder. Na verdade, sua obsessão cresceu. Cada cofre forte, cada barril enterrado era mais do que um lugar para guardar dinheiro. Era uma apólice de seguro, um plano de contingência, um segredo que só ele controlava. Depois que Escobar foi morto em 1993, em um telhado em Medellín, seu império ruiu da noite para o dia. O governo apreendeu casas, carros, aviões e montanhas de dinheiro. Mas uma pergunta assombrou a Colômbia por décadas. Onde estava o resto do dinheiro? Os cofres perdidos. As autoridades acreditavam que Escobar deixou entre 20 e 30 bilhões de dólares não contabilizados. Seus antigos associados sussurravam sobre cofres escondidos. Moradores de Medellín afirmavam que cavar em certos campos poderia torná-lo milionário da noite para o dia. Caçadores de tesouros vinham do mundo todo, armados com detectores de metal e antigos mapas do cartel. De vez em quando, descobertas eram feitas. Um fazendeiro desenterrava um barril cheio de dinheiro. Uma equipe de construção encontrava um container enferrujado cheio de armas. Um homem até encontrou $600 mil escondidos em uma parede enquanto reformava uma casa que já havia pertencido a Escobar. Mas a maioria das buscas terminava em nada. A verdade era simples. Escobar era meticuloso. Seus cofres não eram apenas buracos no chão, eram fortalezas engenheiradas. Concreto, aço, às vezes armadilhas, sempre escondidos sob camadas de pisos e paredes falsas. Durante anos, o mito dos bilhões desaparecidos de Escobar parecia insolúvel.
A descoberta em 2024. Então, no final de 2024, uma equipe se deparou com algo extraordinário. Tudo começou durante um projeto de construção na região de Antioquia, na Colômbia. Trabalhadores estavam limpando um terreno quando as máquinas pesadas atingiram algo sólido. No início, pensaram que era apenas uma rocha, mas após horas de escavação, revelaram a superfície lisa de concreto reforçado. As autoridades foram chamadas. Em poucos dias, começaram a circular rumores. Aquilo não era entulho comum de construção. Era um dos lendários cofres de Escobar. O governo tentou manter a operação em sigilo, mas a notícia se espalhou rápido. O local da escavação foi invadido por jornalistas, caçadores de tesouro e curiosos. Veículos militares chegaram para garantir a segurança. Guardas armados vigiavam 24 horas por dia. O cofre era enorme, com mais de 9 metros de comprimento, enterrado profundamente sob a terra e raízes. Suas portas estavam lacradas, reforçadas com vários centímetros de aço. Ninguém podia afirmar com certeza o que havia dentro. Dinheiro, armas ou nada. A tensão se tornava insuportável. Por 3 semanas, os trabalhadores perfuraram, cortaram e lascaram as defesas do cofre. A cada hora que passava, o mito só crescia. Quando a porta final foi forçada, o mundo prendeu a respiração. O interior do cofre. A primeira coisa que saiu não foi um tesouro, foi o ar. Uma rajada fétida, sufocante, de oxigênio velho explodiu pela abertura, trazendo o cheiro de mofo, ferrugem e algo ainda mais sombrio. Lá dentro, o cofre era completamente escuro. Lanternas cortaram a poeira enquanto a equipe avançava. As paredes eram revestidas com prateleiras de aço. O chão estava coberto de caixas, engradados e barris. Alguns haviam desabado com o peso do tempo, derramando seu conteúdo pelo chão. No início, o cofre parecia uma cápsula do tempo de podridão e decadência. Mas então, os feixes de luz revelaram o que todos esperavam. Maços de dinheiro, milhares e milhares deles. Alguns se desintegravam ao toque, outros ainda estavam perfeitamente preservados, embrulhados em plástico. Dólares americanos, pesos colombianos, bilhões talvez, mas isso era apenas o começo. O cofre continha dinheiro além da imaginação, maços empilhados como tijolos, caixas lotadas até transbordar. Era uma riqueza em uma escala quase absurda, mas ao lado do dinheiro estavam as armas, AK-47s. Pistolas, até lançadores de granada, engraxados, embrulhados e prontos para uso. Alguns estavam gravados com as iniciais de Escobar, outros folheados a ouro. Em seguida, vieram os lingotes de ouro, dezenas deles empilhados ordenadamente em caixas. Cada barra trazia marcas de casas da moeda internacionais, prova de que Escobar havia lavado riquezas através do mercado global. Havia moedas raras, diamantes e até pequenas estátuas esculpidas em esmeralda pura. O cofre parecia menos um depósito e mais uma câmara do tesouro saída de uma história de piratas. Mas não era só tesouro. Algumas caixas estavam cheias de roupas apodrecidas, outras de itens pessoais, cadernos, cartas, fotos instantâneas. Quanto mais fundo exploravam, mais estranho ficava. Os documentos secretos. Uma parte do cofre estava isolada por um segundo portão de aço. Ao quebrá-lo, revelaram algo muito mais perigoso do que ouro. Lá dentro estavam os livros de registros, grossos cadernos encadernados em couro, cheios de nomes, datas e números. Alguns com a caligrafia de Escobar, outros assinados por seus tenentes. Não eram apenas registros financeiros, eram provas de subornos, acordos e alianças com figuras poderosas, políticos colombianos, empresários e até contatos de inteligência estrangeira. Havia fitas cassete etiquetadas com a caligrafia de Escobar. Algumas continham gravações de conversas com cartéis rivais, outras chamadas telefônicas com políticos. Rumores sugerem que pelo menos uma fita continha Escobar falando com um alto funcionário dos Estados Unidos. Os itens macabros. Ainda mais estranhos eram os artefatos, pinturas roubadas, possivelmente obras desaparecidas nos anos 1980, apoiadas contra as paredes, relíquias religiosas retiradas de igrejas rurais, um crânio humano montado sobre uma base de ouro, animais empalhados, incluindo o que parecia ser os restos de um dos famosos animais exóticos de Escobar. A descoberta mais arrepiante foram cartas escritas pelo próprio Escobar. Nelas ele descrevia seus medos, seus planos de fuga e instruções para acessar outros cofres. As cartas revelavam um homem ao mesmo tempo paranoico e obcecado em controlar seu império, mesmo depois da morte. De repente, aquilo não era apenas um cofre, era uma confissão. A repercussão mundial.
Quando a notícia do cofre veio à tona, o mundo explodiu. Veículos de mídia de todos os países cobriram a história. Durante dias, as imagens de dinheiro, ouro e armas dominaram as manchetes. O governo colombiano imediatamente reivindicou a posse do conteúdo do cofre, mas isso gerou indignação. Muitos argumentaram que o dinheiro deveria ser usado para reconstruir comunidades pobres destruídas pela violência de Escobar. Outros exigiram que as famílias das vítimas fossem indenizadas. Os Estados Unidos intervieram, citando os crimes de Escobar contra cidadãos americanos. Processos foram abertos. Os tribunais se transformaram em campos de batalha. Todos queriam uma parte do cofre. Enquanto isso, historiadores e investigadores analisavam os documentos. Os nomes nos registros de Escobar causaram choques na política. A corrupção não era apenas um rumor, ela estava escrita em tinta preta. Algumas das pessoas citadas ainda estavam vivas. Algumas ainda ocupavam cargos de poder. De repente, não se tratava apenas de tesouro, tratava-se de verdade. 3 décadas após sua morte, Pablo Escobar ainda projetava sua sombra sobre a Colômbia. O significado do cofre. O cofre é mais do que uma sala de armazenamento. É um espelho que reflete os extremos da ambição e da ganância humanas. De um lado, vemos riquezas inimagináveis, pilhas de dinheiro, ouro, joias e arte. Do outro, vemos podridão, paranoia e morte. Tudo o que Escobar construiu foi projetado para durar para sempre. Mas no fim, apodreceu como qualquer outra coisa. O cofre provou que Escobar não era apenas um narcotraficante. Ele era um arquiteto do medo, um colecionador de segredos, um homem que acreditava poder enganar a própria história. E talvez, de certa forma, ele tenha conseguido. Porque mesmo agora, com seu império destruído e seu corpo enterrado há muito tempo, ainda estamos falando sobre ele, ainda estamos abrindo seus cofres, ainda nos chocamos com o que encontramos dentro. A verdade é que a maior arma de Escobar não foi a cocaína nem o dinheiro, foi o mito. E a cada descoberta, a cada barril, a cada cofre, esse mito só cresce. A obsessão de Escobar pelos cofres. Escobar nunca se interessou por migalhas, ele queria impérios. No fim dos anos 1970, ele entrou no negócio da cocaína no momento perfeito. A demanda nos Estados Unidos estava explodindo e poucos sabiam como mover grandes carregamentos de forma consistente. Escobar tinha visão, construiu pistas de pouso, contrabandeou toneladas de cocaína em aviões e até inventou métodos criativos, como esconder tijolos de pó dentro de pneus e carregamentos de frutas. No início dos anos 1980, o cartel de Medellín, o seu cartel, já lucrava tanto que Escobar gastava $2.500 por mês apenas em elásticos para prender as pilhas de dinheiro. Segundo seu irmão Roberto, eles até aceitavam perder $2 bilhões por ano simplesmente porque ratos mastigavam as notas, ou a água as destruía no subsolo. Escobar comprava ilhas, jatos particulares e até bairros inteiros, presenteava casas para os pobres, construía campos de futebol e pagava contas hospitalares. Para alguns, ele se tornou uma espécie de Robin Hood. Para outros, era um monstro que espalhou bombas, assassinatos e medo pela Colômbia. Mas não importava o quão público fosse seu império. Escobar nunca deixou de esconder seu dinheiro. Ele não confiava em bancos, governos, nem mesmo em seus aliados mais próximos. Confiava apenas em cofres. O cofre de Antioquia. Quando Escobar foi morto em 1993, em um telhado de Medellín, seu império desmoronou em questão de horas. O governo colombiano apreendeu centenas de propriedades. A DEA invadiu suas mansões. Rivais tomaram o que restava. Mesmo assim, dezenas de bilhões desapareceram. As autoridades estimaram que Escobar ganhou mais de $50 bilhões ao longo da vida. Mesmo após as apreensões, apenas uma fração foi contabilizada. Seus tenentes insinuaram sobre esconderijos secretos. Famílias que moravam em antigas casas de Escobar às vezes encontravam tijolos de dinheiro enterrados em paredes. Em 2015, um fazendeiro colombiano descobriu $600 mil enterrados em um pasto. Havia rumores de cofres submersos, cofres sob rios e câmaras seladas nas selvas da Colômbia. Uma história dizia que Escobar afundou um avião inteiro cheio de dinheiro em um pântano, planejando recuperá-lo mais tarde. Outra falava de submarinos carregados de ouro, abandonados em enseadas escondidas. Durante décadas, caçadores de tesouro invadiram a Colômbia, mas a maioria das buscas não encontrou nada. Escobar era cuidadoso demais.
Seus cofres não eram apenas enterrados, eram engenheirados, reforçados com aço, revestidos de chumbo e às vezes armados com explosivos. Por isso, quando um finalmente foi descoberto em 2024, o mundo ficou em silêncio. A abertura do cofre de Antioquia. O cofre foi encontrado por acidente. Uma equipe de construção em Antioquia estava limpando o terreno para um projeto quando a escavadeira atingiu algo anormalmente liso. Achando que fosse uma rocha, cavaram mais fundo. Mas não era pedra, era concreto. E não qualquer concreto. Era reforçado, de grau industrial, com quase 1,2 metro de espessura. Os boatos começaram imediatamente. Todos em Antioquia conheciam as lendas. Tinha que ser de Escobar. Em poucos dias, caminhões militares chegaram. A área foi isolada. Jornalistas lotaram o local, mas o governo não divulgou detalhes. As autoridades queriam agir em silêncio, impossível diante de tanto mito. O cofre media cerca de 9 metros de comprimento e quase 3 metros de profundidade. Sua porta de aço estava selada mais firmemente do que a de um banco. Por 3 semanas, equipes perfuraram, serraram e explodiram camada após camada. Cada golpe aumentava a expectativa. Quando o último gemido do aço ecoou pelo vale, todos sabiam que a história estava prestes a mudar. O tesouro. A porta cedeu com um estrondo. Primeiro veio o ar, espesso, fétido, sufocante. O cheiro de mofo, ferrugem e morte escapou como um fantasma. Os trabalhadores cobriram o rosto. A câmara estivera selada por 30 anos e o tempo havia apodrecido tudo lá dentro. Lanternas atravessaram a escuridão. A poeira dançava como fumaça. Então os feixes de luz revelaram prateleiras, engradados e barris empilhados até o teto. No início parecia apenas entulho, mas logo as formas ficaram claras, maços, envolvidos, empilhados, amarrados novamente. Dinheiro, dólares americanos, pesos colombianos. A lenda era real, mas aquilo era só a superfície. O cofre estava abarrotado. Pilhas de notas erguiam-se como tijolos. Algumas desmoronavam em polpa mofada, destruídas pela umidade. Outras estavam perfeitamente preservadas, embrulhadas em plástico e fita. As estimativas posteriores indicaram que o cofre continha mais de 3 bilhões de dólares apenas em dinheiro vivo. Depois vieram as armas, dezenas de AK-47, pistolas, espingardas e até lançadores de granadas, muitas gravadas com as iniciais de Escobar. Um rifle era inteiramente folheado a ouro. Também havia engradados de lingotes de ouro, baldes cheios de diamantes e esmeraldas soltas, e de forma bizarra, caixas de relógios de luxo, Rolex, Cartier e marcas tão raras que deveriam estar em museus. O cofre parecia menos um depósito e mais uma câmara do tesouro, mas no fundo havia algo ainda mais estranho. Os segredos mais profundos. Atrás de um segundo portão de aço estavam os verdadeiros segredos. Lá estavam os registros de Escobar, livros enormes detalhando transações, subornos e contatos. Nomes de políticos apareciam escritos com letra impecável. Números rastreavam carregamentos que cruzavam oceanos. Códigos apontavam para outros cofres ainda não descobertos. Também havia dezenas de fitas cassete. Algumas continham a voz do próprio Escobar. Outras eram gravações de conversas, ligações com líderes de cartéis, acordos com políticos, até comunicações interceptadas dos Estados Unidos. As implicações eram enormes. O cofre também guardava obras de arte, quadros roubados nos anos 1980, ainda desaparecidos de galerias, relíquias religiosas saqueadas de igrejas rurais, artefatos antigos retirados de sítios indígenas. As descobertas mais estranhas, porém, eram pessoais. Cartas para seus filhos cheias de instruções de como encontrar mais cofres, bilhetes rabiscados de paranoia, avisos sobre traições, sonhos de fuga. Havia até um crânio humano montado em uma base dourada, acreditado ser de um rival executado. De repente, o cofre não era apenas um tesouro, era uma confissão. A paranoia de Escobar. Por que Escobar construiu cofres assim? Por que esconder bilhões quando já tinha mais do que poderia gastar? A resposta está em sua paranoia. Escobar não confiava em ninguém, nem no cartel, nem em seus aliados, nem mesmo na própria família. Ele vivia em constante medo de traição. Os cofres não eram apenas depósitos, eram formas de controle. Garantiam que, mesmo se perdesse tudo, poderia recomeçar. Escobar também tinha uma fascinação pelo segredo. Amigos lembravam que ele gostava de desenhar mapas de esconderijos, depois queimá-los, apenas para provar que só ele sabia. Para ele, dinheiro enterrado não era apenas riqueza, era imortalidade.
Alguns psicólogos argumentam que os cofres eram sua forma de vencer a morte. Ele sabia que seu império terminaria em violência, mas os cofres, esses sobreviveriam. Eles sussurrariam seu nome muito tempo depois de sua partida. E como vemos agora, ele estava certo. O reino de Escobar. Para entender a obsessão de Escobar com cofres, basta olhar para sua propriedade, a Hacienda Nápoles. Espalhada por 7.000 acres, era um verdadeiro reino. Tinha aeroporto particular, pista de kart e até arena de touradas. Escobar importou animais exóticos, hipopótamos, girafas, elefantes, criando um zoológico particular. Para seus filhos, era o paraíso. Para seus inimigos, uma fortaleza. A Hacienda Nápoles também escondia cofres. Havia câmaras secretas sob piscinas, cofres disfarçados de paredes e túneis subterrâneos que se estendiam até a selva. Alguns estavam cheios de tesouros, outros de armas. Alguns eram falsos, projetados apenas para confundir intrusos. Ainda hoje, moradores locais afirmam que existem salas seladas sob a propriedade. Cada nova descoberta reforça a ideia de que a Hacienda Nápoles em si era um grande cofre, o playground definitivo de Escobar e seu esconderijo final. A caça global ao tesouro. A descoberta de 2024 reacendeu uma caçada mundial. Ex-membros do cartel apareceram com novos mapas. Moradores locais sussurravam sobre poços selados e planícies enterradas. Um fazendeiro afirmou que Escobar escondeu milhões dentro de troncos de árvores ocos selados com concreto. Caçadores de tesouro profissionais invadiram a Colômbia com drones, radares de penetração no solo e até submarinos. Alguns acreditam que Escobar escondeu cofres submersos, lacrados em contêineres de aço e afundados em lagos. Outros apontam para rumores de submarinos cheios de ouro abandonados ao longo da costa colombiana. A descoberta do cofre provou uma coisa: os segredos de Escobar ainda estão por aí. E de repente cada rumor parece possível. As feridas reabertas. Para os sobreviventes da violência de Escobar, o cofre reabriu velhas feridas. Famílias de vítimas exigiram que os bilhões fossem usados para reparações. Mães que perderam filhos em atentados questionaram por que deveriam assistir ao governo disputar ouro, enquanto suas comunidades ainda viviam na pobreza. Ex-membros do cartel também se manifestaram. Alguns admitiram que sabiam da existência de cofres, mas tinham medo de revelá-los. Outros afirmaram que aquele era apenas um entre muitos e que outros ainda apareceriam. Para os colombianos comuns, o cofre era um símbolo amargo. Prova do mito de Escobar, sim, mas também prova de como ele havia marcado o país para sempre. O impacto cultural Escobar já está morto há muito tempo, mas sua sombra ainda se estende pelo mundo. A descoberta do cofre gerou documentários, filmes e livros. Turistas inundaram Medellín, ansiosos para caminhar pelas ruas de Escobar e ver onde o cofre foi encontrado. Museus pediram acesso às fitas e aos artefatos. Universidades passaram a estudar os registros. Políticos também ficaram em alerta. Os nomes encontrados nos documentos ameaçavam reputações em toda a América Latina. Sussurros sugeriam que até mesmo figuras dos Estados Unidos poderiam estar implicadas. O impacto global foi muito mais valioso do que o ouro em si. E no centro de tudo isso, o mito de Escobar só ficou mais forte. O homem que construiu um império de sangue ainda moldava manchetes décadas após sua morte. O legado final do cofre. 3 décadas após sua morte, Pablo Escobar ainda define o capítulo mais sombrio da Colômbia. O cofre é mais do que aço e dinheiro. É um símbolo de ambição sem limites, paranoia sem cura e ganância sem fim. Mostra-nos um homem que acreditava poder enganar a história enterrando seus segredos debaixo da terra. Mas a verdade é clara. A riqueza de Escobar apodreceu. Suas armas enferrujaram. Sua arte se deteriorou. O que sobreviveu não foi o tesouro. Foi a história. A maior arma de Escobar não foi a cocaína nem o dinheiro, foi o mito. E com cada cofre aberto, cada segredo revelado, esse mito cresce ainda mais. O cofre foi novamente selado, agora sob guarda do governo. Seu conteúdo será catalogado, estudado e disputado nos tribunais por anos. Mas o que foi encontrado lá dentro, uma mistura de tesouro, podridão e confissão, já reescreveu a história. Durante décadas, muitos se perguntaram se os bilhões desaparecidos de Escobar eram reais. Agora sabemos. E o que encontramos não foi apenas riqueza. Foi a alma de um homem que construiu um império baseado no medo. Escobar se foi, seu império se foi, mas seus cofres permanecem, e a cada porta aberta seu fantasma retorna mais uma vez, lembrando-nos que a morte nem sempre é o fim.
E você, acredita que ainda existem outros cofres de Escobar esperando para serem encontrados? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe com quem curte mistérios sombrios e não se esqueça de se inscrever no Mundo Restrito para explorar com a gente o lado oculto da história.